I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Não é possível começar isto. Não é possível começar isto perfeitissimamente. Não há inícios. O início é uma farsa, o futuro é uma assíntota, resta-nos o presente. E o presente mais não é que mirra. E mirra o presente que foi dado a Jesus e mirra do verbo mirrar. O presente é sempre minguante. Sobra-nos pouco. E há momentos em que percebemos que a idade está a galopar. Posso dar-vos um exemplo. Eu sinto que a idade está a galopar num gesto muito simples, quando eu tiro os óculos. E percebo que a visão, não é que ela esteja a piorar, mas recordo-me da visão que tinha quando era mais jovem. E este é um sinal inequívoco que a velhice está a começar a assentar reais no meu corpo. Este podcast chama-se Império das Aspas, para juntar ao monte que eu já tenho por aí. Ao contrário dos outros, não é um podcast em que a primeira vontade seja fazer humor, ainda que possamos ir para aí, se o tema ou o livro versar sobre humor, mas o tema principal é literatura. Literatura, poesia, desdobrando um pouco, romance, conto, crónica, qualquer livro que se enquadre, tem de ser apetitoso para o meu olhar, não se enquadra naquele epíteto gasto que é agradável aos olhos, lê-se bem. Não é que isso restrinja, mas é mais os livros que me fizeram viajar ou que me puseram a minha vida a 3 dimensões, que é como quem diz em perspectiva, ou até adicionaram outras, como o exemplo do Flatland. Isto aqui é já uma brincadeira. Será uma espécie de homenagem a essa paixão que eu ando a carregar quase desde o início, não sei se primeiro que a comédia, e expondo as minhas dúvidas, não sei qual será o formato deste podcast. Uma coisa é certa, será sobre livros. Não sei se será, por exemplo, leio um livro, vou falar sobre esse livro. Se for um livro de contos, posso falar de um conto em específico e aí aproveitamos para aprofundar a leitura sobre esse conto, o entendimento que eu tenho sobre esse conto, nunca abdicando de ligações, porque o conto não nasce no vazio, nada nasce do vazio, a não ser o nada. O nada foi o primeiro e o último original, tudo o resto foram cópias de tropações e mutações. Nós somos uma espécie de X-Men que não entrou na escola elitista do professor Xavier. Sou leitor de poesia, fragmentos, qualquer, em princípio, não vou excluir registro algum. Todavia, há 1 ou 2 registros que eu provavelmente não hei de falar tanto porque não costumo entrar nas minhas cogitações. Embora possa picar volta e meia, estou a pensar num género em específico, literatura de viagens. Se leio um livro por ano nesse registro, não passa disso. Agora, livros de poesia leio, livros de ensaio, tudo o que vocês possam imaginar, e gosto de arranjar sempre uma forma de varia, e é por isso que eu estou sempre a correr atrás dessa receita. E aqui a receita não é no sentido do marketeer, esta é a receita para o sucesso, até porque o leitor é aquele fracassado consumado, é aquele que diante da obra do escritor se bate, mas percebe que, por vezes, vejam bem o lado risível disto tudo, acrescenta à obra, mas no fim não vale nada. E a obra só se escapa enquanto obra se o leitor for fracassado. Ele retira alguma coisa. Se imaginarmos a obra como um vasto oceano, ele retira peixe. Não é por ele retirar uma mancheia ou mesmo uma rede cheia de peixe que o oceano deixa de ser oceano. Ele não torna o oceano num deserto de água. É impossível. É com essa modéstia, mas com essa vontade de
regressar a um combate, mas desta feita sem um desenlace que nos agrade, é esse eterno combate entre David e Golias, sendo David o leitor e Golias é um Golias que se meteu na proteína, que ainda enrijou mais. A distância que nos separa desse Golias é abissal. Golias foi crescendo até se transformar numa Moby Dick, e nós somos um David primo afastado do comandante Ahab, com o arpãozinho, mas é um arpão que só a muito custo pode ser chamado arpão. É uma ferramenta de carícias. Apresentamos-nos ao combate enquanto David, mas sabemos que desta feita Golias nunca sucumbirá à derrota. E é isto que temos na mesa. Muitos dos textos que hei de falar, sei que vou sucumbir terrivelmente e ficar nas margens do entendimento mais profundo. Eu estou neste momento a expressar as minhas dúvidas. Eu não sei até que ponto será este o vetor. O vetor são os livros. Isso, ponto assente. O género depende dos gostos, depende daquilo que me apetece falar. Cruzarei, volta e meia, um livro ou outro. Por exemplo, no caso do conto, um conto em específico. Por exemplo, um conto que li há pouco tempo, do livro chamado Dublin Azul, se a memória não me falha, O Homem Oblíquo. No caso da poesia, podemos ler um poema ou 2 ou 3 poemas e tentar escavar, tentar estabelecer uma relação e perceber o que é que o poema comunica connosco, ou aquilo que é incapaz de comunicar, não pela péssima dicção do poema, mas pela nossa fraca audição. E outra forma de fazer isto é pegar numa ideia, percorrer vários atores e autores dessa ideia, formas como foram esculpindo, e cada frase traz consigo um jockey, que é o seu tempo. O Anaxágoras falar que tudo já foi feito da forma que ele disse, diz qualquer coisa do seu tempo. Mais à frente, a forma como nós dizemos exatamente a mesma ideia, diz qualquer coisa do nosso tempo. Extrapolando, muita gente a escrever a empreendedor. São catchphrases muito simples, fáceis de decorar, são legendas curtas que ficam na memória. Terá algum valor, mas também perde por outro porque falta-lhe a inventividade e aquela explosão verbal. Todas essas variantes que estão mais ou menos presentes ao longo do tempo, não que consigamos chegar à verdadeira razão pela qual se escreveu assim e não de outra forma, podemos pelo menos inventariar hipóteses, e só isto já me agrada. Ideias inescapáveis, morte, amor, Deus, certamente ocuparão alguns destes episódios. Por exemplo, neste momento estou a ler um livro que está aqui ao meu lado, Os Pensamentos do Leonardo da Vinci. O que é que eu tenho aqui mais? O Lembro-me do Jorge Perec, que li há pouco tempo. Aqui do outro lado tenho Como se faz um romance, de Miguel do Numano. Pois são livros que eu já li há muito tempo. Isto podia estar aqui 3 dias. Por acaso tenho 2 montes de livros de poesia. Walt Whitman, Whitz, Miguel Cardoso Víveres, Fernando Luís Sampaio, Aprender a Cantar na Era do Karaoke. Acima tenho aqui os livros do David Foster Wallace. Aqui ao lado tenho mais poetas. Eu tenho aqui um livro, que para mim foi o pior livro que eu li na vida, do Miguel Esteves Cardoso, Como Escrever. Não o trouxe gratuitamente. Dificilmente irei falar de um livro que me desagrada. Até porque, por força de já ter lido alguma coisa, os sítios por onde eu me atiro normalmente são terra firme. Por muito mau que seja o livro, normalmente nunca ultrapassa o mínimo. Este foi uma exceção. Estava curioso, não há muitos livros que se debrucem sobre a arte de escrever, e foi aquilo que se diz em língua estrangeira um flop. É um exemplo do nosso tempo. É um verdadeiro exemplo do nosso tempo em que, se houvesse uma crítica mais cerrada, este livro não podia ter sido editado. É um exemplar de um género que não sei quando apareceu, mas que está a ganhar fogo, que é uma espécie de escrita criativa, ou melhor, manual de ensinar qualquer coisa, neste caso escrita, / livro de autoajuda, que faz parte de uma linhagem que saiu nos últimos anos, 4, 5 livros, para a escrita, mais para a música, que é uma espécie de autoajuda para criativos. E isso expõe aqui uma fragilidade, é quase um oxímoro. O criativo que precisa deste tipo de autoajuda
é preciso, se calhar, expor 2 ou 3, ou 10 ou 20, alguns livros que podíamos, se calhar a custo, pôr nesse dossiê. As cartas a Lucílio, não é preciso esticar muito o raciocínio para pô-lo nessa categoria, mas é um livro que nos dá qualquer coisa. Diz-nos muito sobre nós, mas dá-nos qualquer coisa. Se partirmos desse livro de Sêneca, eu percebo que o salto é uma heresia. O que é que aconteceu aqui? Muitas vezes, algumas dessas ideias de Sêneca, ou de Epicuro, ou Marco Aurélio, bastas vezes citado nos últimos anos por empreendedores, gurus e magnatas, só sabem ler o Marco Aurélio. Se ele soubesse o que sabe hoje, tinha-se matado logo. A minha vida é um guião para estúpidos? Fogo! O que é que une isto tudo? A impressão que me dá é que algumas das ideias chegaram aos nossos dias, mas muito diluídas, de forma a não conservar esse travo violento. A arte tem de ter sempre este lado violento. Se vocês leem ou veem um quadro e não conseguem descortinar nem que seja uma pinga de violência, eu desconfio sempre. Para o primeiro episódio, isto é uma espécie de apresentação. Há muita dúvida. Outro género que leio um pouco porque não é um género que me agrade, até porque está prenhe de equívocos e normalmente, sobretudo nos últimos tempos, é uma espécie de culto da personagem, da personalidade, se preferirem. E disse personagem, não foi de forma gratuita, porque é isso mesmo, distancia-se da figura em si, o tema da obra. A biografia, para citar aquele biógrafo, agora fugiu-me o nome, mas é o biógrafo mais conhecido da língua portuguesa. Biografia, só biografia não autorizada. Quando é uma biografia autorizada é um oxímoro. E eu noto que a maioria das biografias que estão a sair são cultos. É como a crítica. A crítica não é bem crítica. É um rol de elogios, nunca se chega a nada. Vai-se pela rama e assim ninguém se compromete. O jornalista ou o crítico não se compromete, não precisa de saber realmente aquilo que está a retratar, diz uns números, daí que não seja de espantar que o ChatGPT ou semelhante possa retirar o trabalho ao jornalista, porque é isso exatamente o que ele está a fazer. Não é a inteligência artificial que está a progredir em direção ao homem, é o homem que está a progredir em direção à inteligência artificial. Abdicamos deste lado crítico. O lado crítico é um viveiro de atritos, de fricções. Vivemos no império do conforto e queremos, não sei se ficticiamente, não sei se temos algum sustentáculo para esta ideia, mas queremos progredir não sei para onde e abdicamos tudo. Abdicamos da nossa verticalidade, abdicamos do nosso espírito crítico, abdicamos de tudo, dos nossos passos. Encomendamos logo no início da nossa vida adulta o caixão. Eu abdico do cérebro. Se houvesse possibilidade de continuarmos vivos sem o cérebro, muita gente fazia como alguns chineses fazem com os rins para comprar um iPad. Então eu passo bem sem isto. Até porque no meio laboral, o cérebro, o pensamento e o espírito crítico são altamente desaconselhados. Ainda que possa eventualmente haver a aura de isto é uma empresa criativa. Na prática não é. Nós vamos no sentido de nos desligarmos da realidade. E mais uma vez a palavra é um barómetro, uma palavra que também já está toda estraçalhada para identificar isto. Não sabemos até que ponto. Não posso dar a percentagem, não podemos ir às décimas, às milésimas, essa afinação de astrónomo para tentar. Não sei onde é que nos vamos despenhar. Aquilo que eu vos posso dizer é que estamos aí para aí. Uma coisa que eu falei há pouco tempo no Túnel do Vento, aquele lançamento, um dos primeiros lançamentos do Elon Musk, em que ele pôs um Tesla na ponta do foguetão. Não sei precisar, facilmente com uma pesquisa vocês hão de lá chegar. Anda por aí um Tesla a orbitar com um manequim a servir de condutor. E da perspectiva de um extraterrestre que passasse. Mas o que é isto? É suposto haver um carro com um manequim. Na era em que há indivíduos com fortunas obscenas, podem dar só o luxo disto, enquanto pedem aos outros sacrifícios absurdos. Não sei se eventualmente vai ser tema deste podcast, eventualmente, porque este não é um tema
desconhecida à literatura. Violência, o poder, o contrapoder, ainda que esteja mais ou menos apaziguado nos últimos anos, anda tudo com as cristas baixas, não conseguimos distinguir as galinhas dos galos, está tudo com uma crista mínima e é uma crista da moda. É como se todos tivéssemos adotado o mesmo penteado e houvesse só um verniz que nos diferenciasse, sendo que esse verniz é fruto de uma moda rotativa e estamos sempre a mudá-lo, a cor, mas descascando esse verniz, somos galinhas de crista uniforme. Não há uma crista que desponte e que pelo menos sugira esta questão. E um galo? Não sei se há. Este foi o primeiro episódio do Império das Aspas, introdução. Não sei se cheguei a alguma conclusão, mas estas são duas das formas que eu vou fazer. Espero que gostem, não tem nada a ver com os outros podcasts. E o primeiro livro que eu vou falar é um livro simples, um dos últimos que saiu do Gonçalo M. Tavares. Sei que é uma despedida franzina, no entanto, não me parece descabido. Boas leituras. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever,